Então, a solução é bem prática e direta. Se você percebe que isso gera ansiedade, parabéns, porque você já está se percebendo e se observando. Para de olhar. A resposta é bem direta porque todo mundo sabe que não é real. E por que a gente continua a olhar? Porque é um vício. A gente cria vícios sem perceber. Então a gente tem vícios de pensamento e a gente tem vícios de emoções. A gente tanto pode viciar em sensações boas, mas a gente também vicia em sensações ruins. Eu diria que não é nem inteligência espiritual, a ciência já mostrou que você ficar na rede social gera sentimentos de ansiedade, depressão. Então, a solução é bem prática e direta. Se você percebe que isso gera ansiedade, parabéns, porque você já está se percebendo e se observando. A segunda coisa é parar. Como que você percebe isso? Então eu não posso utilizar a rede social? Não é bem assim. Eu sou muito a favor das tecnologias e eu acho que tudo isso veio para ficar. O fato é como a gente usa, porque como a gente tem usado a rede social, é a mesma forma que é o meu comportamento em relação àquilo. Eu vou usar isso numa maratona de séries o final de semana inteiro e deixando de fazer coisas às vezes que são importantes para mim, ou eu vou usar isso para relacionamentos tóxicos. Entende que é o mesmo padrão de comportamento. Então é a gente se olhar e perceber aquilo que está fazendo bem e o que não faz. E a partir daí, escolher e ter atitude. A inteligência espiritual ensina a gente a ter um olhar mais amplo sobre tudo. Então, com o olhar ampliado, a gente consegue se perceber melhor, porque a primeira etapa é o autoconhecimento. Então, quando eu me coloco como observador do meu pensamento, do meu comportamento, como você mesmo colocou a questão da ansiedade. Se eu percebo que tal situação está me gerando sentimentos ruins ou pensamentos ruins, eu preciso, então, assumir o protagonismo de me desfazer daquilo, me desvincular daquilo. Então a gente pode sim observar mais os nossos pensamentos e ir substituindo aos poucos. O pensar é natural do nosso corpo, da nossa vida, da nossa consciência. Então, quando a gente tenta, por exemplo, num processo de meditação, eu vou sentar e não pensar em nada, eu já estou pensando. Isso vai gerar mais ansiedade, é por isso que as pessoas não conseguem. Então, eu tenho que entender que a minha mente é como se fosse um órgão do meu corpo, como o coração. Eu não consigo comandar que ele pare, mas eu consigo manejar de alguma forma com respiração, com algumas ferramentas para acalmar, da mesma forma como eu consigo acelerar o meu coração. Com a mente, os pensamentos é a mesma coisa. Conforme os insumos que a gente dá, aquilo que a gente vai se alimentando, a gente pode produzir pensamentos bons ou ruins, acelerados ou não. Então, a questão é a gente observar enquanto pensadores, sem se identificar com esses pensamentos. A questão é essa. Se você falar silencia, aumenta a ansiedade. Então existem sim treinamentos para você aprender a silenciar, mas isso é com o tempo e com muita prática. Então esses treinamentos eles costumam durar vários dias. A gente tem que começar com aquilo que é possível. Existem várias formas da gente ir aprendendo aos poucos, no dia a dia, a acalmar um pouco esses pensamentos e a lidar com a ansiedade. Eu tenho que entender o que funciona para mim. Então no workshop de meditação para ansiosos eu apresento várias técnicas diferentes para as pessoas experimentarem para poder fazer escolhas. Bom, eu não consigo sentar e meditar por 1 hora, mas eu consigo fazer essa meditação guiada de 2 minutos. Eu consigo fazer essa respiração, eu consigo ouvir essa música que me traz bons sentimentos. E aí é com a prática no dia a dia, com disciplina. Porque eu também costumo falar assim, precisa de disciplina para ser feliz, para ser saudável e também para a gente aprender a lidar com os nossos pensamentos e nossa ansiedade. Quando eu faço a meditação para ansiosos, quando eu pensei na metodologia do Disconnect, eu poderia fazer várias escolhas teóricas diferentes e ir por vários caminhos. Mas eu optei por fazer um apanhado daquelas ferramentas que funcionaram para mim, que eu já experimentei. Então eu gosto muito de falar do que já serviu para mim, muito mais do que aquilo que eu estudei. Então é com base na minha experiência eu falo assim, parece que a ansiedade nasceu junto comigo. E eu comecei a notar quando algumas pessoas falavam, até médico, olhava na minha língua e falava, você é ansiosa? Eu falava, o que ele tá vendo na minha língua? E eu falava, eu não sou ansiosa, né? Não achava que eu era. E aí eu comecei a perceber. E sim, hoje eu implemento técnicas e ferramentas
para lidar com isso, porque o primeiro passo é a gente observar e entender em quais momentos, mas não se identificar com a ansiedade também. Ao invés de eu falar hoje, eu sou uma pessoa ansiosa, eu prefiro entender que em alguns momentos eu estarei ansiosa. E nesses momentos em que eu me percebo, aí eu coloco mais cuidados. E aí eu acabo atuando também de uma forma meio preventiva. Quando eu tô com muita coisa para fazer, problema para resolver, muito trabalho, eu sei que nesses momentos eu vou ter que redobrar os meus cuidados. Com yoga, com meditação. Aquele dia que tá muito cheio, aquela semana tá muito cheia, eu coloco na agenda um momento para lazer, para parar. E aí eu pego as crianças e vou fazer alguma coisa. Então, isso faz parte da minha agenda hoje, mas porque eu observo e eu incluo. Tendo tempo ou não, na verdade a gente sempre tem tempo porque é importante. Com inteligência espiritual, você pode ter mais produtividade. É só você prestar atenção quando você está com a mente muito cansada e você tenta estudar alguma coisa. Qual que é a sua produtividade quando você está cansado? E qual é a sua produtividade de estudo quando antes você para, você faz uma respiração e aí você ganha foco e concentração? Então, inteligência espiritual traz mais produtividade.